Olá, estamos começando mais um programa Data Vênia pela Rede TV, cuja direção executiva é do Dr. Arnold Valde Filho. Eu sou Luiz Flávio Durso e hoje estamos recebendo o presidente nacional da OAB, presidente do Conselho Federal da Ordem, Dr. Cláudio Lamacchia. Obrigado pela presença, uma alegria muito grande lhe receber. Da mesma forma, Durso, muito feliz de podermos estar aqui hoje contigo, neste programa que já é uma referência, e em especial sendo entrevistado por um querido colega e ainda conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil e alguém que tem uma história na OAB, porque já foi presidente da OAB de São Paulo, mas, acima de tudo, um grande amigo. Muito obrigado, uma honra. Lamacchia, como é que é a sua infância? Você nasceu onde? No Rio Grande do Sul mesmo? Durso, eu nasci no Rio Grande do Sul, nasci em Porto Alegre, né? Nasci na capital do Rio Grande do Sul, mas tenho laços bastante efetivos aí com o interior do nosso estado. A minha família toda ela é de Quaraí já na fronteira. E eu tenho, primeiro, um orgulho muito grande de ser gaúcho e desenvolvo e obedeço muito às nossas tradições. Começa pelo chimarrão, né? O chimarrão eu trouxe aqui para Brasília, trouxe para o Conselho Federal, tomo chimarrão de manhã, de tarde e à noite aqui também, e as pessoas às vezes me olham e digo, olha, a tradição gaúcha que eu trago para cá, para Brasília. Deixa eu aproveitar e lhe perguntar, às vezes o nosso programa é nacional, então tem gente de todo lugar desse país e muitos não conhecem o chimarrão. Chimarrão é uma erva, você joga água quente e depois aquilo bebe. Bebe. O chimarrão, é um chá. O chimarrão é feito, é como se fosse um chá. O chimarrão é feito, é a erva que se coloca dentro da cuia e nós cevamos a erva depois, se coloca a água, a bomba e aí se passa a tomar o chimarrão durante o dia. Quer dizer, muitas vezes quem toma muito chimarrão tem que refazer o chimarrão durante o dia, porque a erva acaba, como nós dizemos lá na tradição gaúcha, acaba ficando lavada. Mas é muito gostoso. O chimarrão está muito ligado à baixa temperatura, né? Porque é quente. Mas hoje é fato, isso vem, a tradição gaúcha vem em função também disto, né? Mas hoje nós tomamos chimarrão, eu particularmente tomo chimarrão na beira da praia, né? No final do ano, na época de veraneio, eu tomo chimarrão literalmente na beira da praia. As pessoas às vezes ficam um pouquinho curiosas, né? Mas vem cá, isso é quente mesmo essa água? É quente, mas tomamos e tomo com muita alegria. Muito bom. Como é que foi sua infância? Durso, eu tive uma infância muito boa mesmo. O meu pai, da minha família, é o único que não tem tradição na área do direito. Meu pai até dizia, porque ele participava muito das reuniões nossas em casa e conversando com meu avô, meus tios, meu tataravô, toda a família vem de uma tradição do direito. Nosso escritório tem mais de 100 anos. As pessoas de vez em quando me olham e dizem, olha, não sou eu, por favor, eu não estou com essa idade ainda. Mas a nossa tradição na família, ela vem do meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meus primos, meu tio e hoje meu irmão, Leonardo. E o único da família que não era advogado era o meu pai. Mas nós ficávamos, em determinados momentos, muito impressionados, porque o pai sempre teve um raciocínio jurídico muito aguçado. E eu me lembro, assim, de alguns momentos eu perguntando para ele, pai, como é que tu tem determinadas tiradas desta forma, se tu não te formou em direito? E o pai sempre me disse, meu filho, direito é, acima de tudo, lógica e bom senso. E é isto. Tive uma infância muito vinculada à área da educação, porque meu pai era um educador, de formação um administrador, mas educador. Meu pai fundou um colégio no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o João 23, que é um colégio muito conhecido, juntamente com mais 2 outras educadoras. E eu tive uma vivência muito forte nessa área. Uma família muito equilibrada, meu pai e minha mãe muito presentes. Então, eu realmente tenho assim, só lembranças extremamente positivas da área da infância. Casado com a Clarissa. Casado com a Clarissa, pai de 3 filhos, da Maria Eduarda, da Vitória. A Maria Eduarda tem 12, a Vitória 15, e do Claudinho agora, que é o nosso novo tesouro, que ainda ontem completou 1 ano de vida, né, e que foi exatamente concebido no curso da minha presidência na UAB, na Presidência Nacional da Ordem.
alguns brincam até comigo, né? E eu tenho dito, né, que tive uma presidência muito calma, muito tranquila, muito monótona, que me deu, inclusive, a oportunidade de, mais uma vez, fazer mais um filho, né? E tivemos, efetivamente, uma presidência muito dinâmica e coisa, mas isso não me afastou exatamente do dia a dia em casa e nos finais de semana. Eu fico durante a semana em Brasília, mas finais de semana eu tenho reservado, efetivamente, Durso, para conviver, para estar em casa, para matar a saudade das crianças, da Clarissa, e aí recebemos, como disse, este grande tesouro que foi o Claudinho agora. Alguns me perguntam até, mas Lamarca, ele não estava planejado. Eu digo, olha, ele estava tão planejado e era tão desejado que eu deixei nas mãos de Deus para que Deus nos desse no momento oportuno, no momento mais importante. E foi agora realmente para nós algo assim extraordinário sobre todos os aspectos. Eu, Clarissa e as crianças estamos muito felizes. A Clarissa, minha esposa, né, o meu amor, o esteio na família. Clarissa tem sido sempre um alicerce nesse processo todo, porque eu venho há 12 anos, né, nessa trajetória da UAB. Ela é da área? Ela é colega advogada. A Clarissa é colega advogada e gosta muito do direito também. Agora, de uns tempos para cá, alguns anos, ela parou, deu uma trancada na atividade profissional dela. O pai dela é advogado também, meu sogro, o avô dela era advogado, também tem uma família com tradição na área do direito. Quando é que você a conhece? Conheci a Clarissa, Durso, num momento muito interessante da minha vida, né? Eu já estava formado, bem direcionado profissionalmente, a Clarissa iniciando a carreira dela, e eu já estava naquele momento de vida querendo encontrar alguém para dizer, vou casar, né? E aí encontro a Clarissa, encontrei e me apaixonei por ela, acho que a recíproca foi verdadeira, tanto que nós estamos casados há 19 anos, né? E aí iniciamos e constituímos essa família linda que é motivo de muito orgulho para mim e a cada novo momento fico mais e mais feliz com tudo que eu tenho tido. E agora, como disse, né, nesse momento novo, que é exatamente mais um filho, né, eu vou ter, sem dúvida nenhuma, a partir do ano que vem, que terei um pouco mais de tempo. Sim. Imagino que terei também um pouco mais de condições de estar no dia a dia, de viver intensamente esse desenvolvimento, essa fase, esse desenvolvimento do Claudinho, porque realmente é algo que... Você está com quantos anos? Eu tenho 57. É muito jovem 57 ainda, anos, tem muito ainda bem vividos, né? E ainda com uma perspectiva de, depois desse descanso, que eu imagino que seja merecido após a presidência nacional da Ordem, depois de um período tão difícil quanto foi esse, né? E os meus 12 anos, porque eu tenho 12 anos de atividade ininterrupta dentro da UAB, eu quero descansar alguns meses e aí depois volto para o escritório de forma permanente, né? E quando é que surge a vocação para o direito? Bom, Durso, como te disse, eu praticamente, desde o meu nascimento, que eu vivo o direito, porque a família toda tinha essa vinculação tão forte assim com o direito. Eu brinco, inclusive, com alguns que eu digo, olha, quando me tiraram da barriga da mãe e me deram aquela primeira palmadinha, na época era isso, né? Antes de chorar, eu disse, sou advogado, né? E eu passei a viver isto de forma absolutamente permanente em casa, com os meus avós, principalmente com meu avô, porque nós convivíamos muito. E finais de semana meu avô tinha campo, e finais de semana nós íamos para a fazenda, e eu ali vivia muito com ele, os processos, mesmo jovem, mesmo criança ainda, né? E me apaixonei, me encantei pela nossa profissão desde aquele momento. Houve uma influência direta, portanto, sem dúvida nenhuma houve, mas uma influência direta que ela não foi uma influência direcionada, imposta, não foi. O meu avô, inclusive, no momento que eu tive que decidir, e eu não tive muita dúvida, mas ele era o primeiro a me dizer, olha, meu neto, verifica bem se é o que tu queres, se é... E eu me lembro de uma conversa um dia que tive com ele, eu disse, vô, mas tu não quer que eu seja advogado? Tu não queres que eu seja advogado? Não, não é isso, eu quero que tu tenhas a profissão que tu escolheres, e não uma profissão que venha escolhida por qualquer um de nós. A profissão tem que ser escolhida por ti. Nós podemos até te orientar, mas a profissão tem que estar na tua vontade, na tua intenção, no teu DNA. E eu digo que como falei agora, o direito ele está no nascimento exatamente da minha vida, ou seja, eu não me lembro
meu querido amigo Durso, de ter, em algum momento, buscado qualquer outra carreira que não fosse o direito e a advocacia. Não havia dúvidas. Não tinha dúvida nenhuma. Aliás, no curso da minha atividade profissional também como advogado, também nunca tive dúvida de ser e continuar sendo advogado, que é o que eu amo fazer, é exatamente a minha paixão. E a faculdade de Direito que você cursou, qual foi? Cursei na PUC, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? E tive um período também de faculdade muito gostoso, porque já na época da faculdade eu já vivenciava o escritório de advocacia, fui estagiário desde muito cedo no meu escritório, no escritório da minha família, e portanto, eu tenho exatamente assim a lembrança da formação, mas aquela formação que ela não foi, digamos, uma formação que tivesse me imposto sacrifícios. Ao contrário, a própria faculdade eu cursei ela com muito prazer ao longo do período todo. Que ano foi a formatura? Eu me formei em 86, me formei em 1986. Aí logo em seguida já passa no exame de ordem e começa a advogar. Como te disse, já iniciei a advocacia de forma direta, né? Por quê? Porque eu já estava dentro do escritório, quer dizer, eu já tinha uma militância efetiva no direito dentro do escritório, já tinha conhecimento prático de algumas coisas, isso foi para mim muito importante, sem dúvida nenhuma. Há um detalhe que vale a pena o registro, é que sempre, num determinado momento da carreira daqueles colegas que passam a se dedicar para a OAB, há sempre um detalhe, um momento em que desperta essa verdadeira vocação. Não há nenhum cargo na OAB que seja remunerado. Então, o indivíduo passa a participar por algum motivo que vê ali uma razão para aquele trabalho. Quando é que surge? Porque você foi presidente da OAB do Rio Grande do Sul, antes de ser presidente nacional da Ordem. E lá, essa política na OAB, como é que se inicia esse trabalho junto à OAB? Bom, Durso, isso se inicia mais precisamente no ano de 2003. Né? Nós lançamos um movimento no Rio Grande do Sul, que era um movimento de oposição à então gestão da Ordem à época. Tivemos um trabalho muito extenso em todo o Estado, não logramos êxito na primeira trajetória, na primeira candidatura do nosso grupo, deste grupo que se criou no Rio Grande do Sul, mas aí em 2007 nós concorremos e ganhamos a eleição. E a partir de então, e eu digo, as pessoas em alguns momentos me perguntavam, mas qual foi a tua experiência anterior à presidência da Ordem? E isso é algo assim muito significativo, porque eu nunca tive uma militância dentro da Ordem, antes de ter sido presidente, que não seja um período de 3 ou 4 meses que eu fui conselheiro federal, conselheiro seccional, aquele conselheiro seccional que ele entra já nomeado pelo próprio conselho por alguma vacância de cargo, alguma situação. E foi nesta que eu entrei. E a partir de então eu passei a desenvolver exatamente aquela paixão pela instituição, o olhar diferenciado pela OAB. Aí o grupo esse que eu estava, isso lá atrás, né, perdeu a eleição naquele momento, nós ficamos fora da Ordem durante 10 anos, e aí a partir disso nós retomamos com esta montagem de um grupo muito sólido, que tinha propostas muito efetivas para implementar na OAB. 2007, assumo a presidência da Ordem no Rio Grande do Sul, fui reeleito na presidência da OAB na segunda gestão, para a segunda gestão, um dos grandes orgulhos que tenho, porque fui reeleito presidente da Ordem no meu estado, no estado do Rio Grande do Sul, com 82% dos votos naquele momento, com 4 chapas concorrendo. E, portanto, isto ali para nós foi, sem dúvida nenhuma, um reconhecimento da advocacia pelo trabalho que nós desenvolvemos nos primeiros 3 anos à frente da OAB do Rio Grande do Sul. Depois, acabei sendo vice-presidente nacional da OAB e agora, atualmente, presidente nacional da Ordem, com muito orgulho, com muita honra. Nós fomos presidentes de seccional contemporâneos. Exatamente. E ali período que eu o conheci mais proximamente, acompanhando o seu trabalho lá no Rio Grande do Sul. Depois, no Conselho Federal, como vice-presidente, e
em que momento, se você se recorda, aconteceu a candidatura? Quando você constatou o apelo dos colegas para que você fosse o candidato à presidência nacional da Ordem? Olha, Dulce, eu sempre fui uma pessoa muito focada, né? E quando eu assumi a presidência da OAB no Rio Grande do Sul, confesso que eu jamais imaginei que eu pudesse chegar ou que eu chegaria à presidência nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas aí tive, como disse, a reeleição na OAB do Rio Grande do Sul, e aí naquele momento nós tivemos lá uma montagem, uma composição de chapas. Eu já era então candidato ao Conselho Federal, na minha segunda gestão, da segunda para o terceiro momento, terceira gestão nossa. Tínhamos lançado lá um candidato que estaria na minha sucessão, que foi o Marcelo Bertolucci, e a partir dali eu era candidato a conselheiro federal na chapa encabeçada pelo Marcelo Bertolucci. E aí tive uma tratativa com o Marcos Vinícius, né, nosso ex-presidente nacional da Ordem, e o Marcos me convidou para compor a chapa com ele, a chapa à presidência nacional da OAB, da diretoria da presidência nacional da OAB, e aí fui ser vice-presidente nacional da Ordem, na chapa encabeçada por ele. E aí, a partir daquele momento, quando iniciei o meu trabalho no Conselho Federal da Ordem como vice-presidente, eu foquei efetivamente um trabalho que me desse a condição de ser, posteriormente, candidato à presidência nacional da Ordem. Neste contexto todo, nesta caminhada, ao longo desses 3 anos, enquanto vice-presidente da Ordem, eu procurei cumprir o meu papel como vice-presidente, viajei o Brasil todo, estive presente em todos os locais com os colegas, e ao final fui brindado com uma carta dos 27 presidentes de seccionais, todos eles me indicando a presidência nacional da Ordem, e acabamos tendo o nosso nome referendado pelo Conselho Federal da OAB, sendo chapa única naquele momento. Isto foi crucial, absolutamente importantíssimo, porque, e à época não se vislumbrava, o período difícil que o Brasil enfrentou durante os 3 anos que você teve à frente da nossa OAB nacional. O Brasil mudou, nós tivemos momentos difíceis institucionais, difíceis no que diz respeito ao exercício da advocacia, e você está agora, este ano, encerrando os 3 anos de gestão. Eu queria que você fizesse um balanço sobre esses 3 anos, bastante difíceis, momentos em que o Brasil se transformou, mas precisou, mais uma vez, aliás, como historicamente sempre foi, da OAB, da palavra segura, da palavra da ordem, para restabelecer o equilíbrio constitucional, democrático, que a ordem sempre assim o fez para a nação brasileira. Mais uma vez, no seu período, isso reclamou muito da sua atividade, que foi bem além da questão corporativa, passando a ser institucional. Esse período, qual vai ser o legado que fica? Bom, primeiro, Durso, eu diria que realmente nós vivemos aqui, ao longo desses últimos anos, os piores momentos da nossa quadra nacional, né? Lógico que o Brasil enfrentou diversas crises ao longo da sua história, lógico que nós enfrentamos uma ditadura militar, né? Mas o que hoje, e ao longo desses últimos 3 anos, nós tivemos a oportunidade de verificar, é algo que, na minha avaliação, é muito mais complexo, inclusive do que isto que coloquei agora. Vamos pegar como exemplo a época da ditadura militar. E eu digo que no DNA da OAB está exatamente a democracia, a luta pela democracia. Mas naquele período éramos todos nós que lutávamos pela democracia ou pela redemocratização do Brasil. Nós não tínhamos um tecido social tão dividido quanto o nosso. Hoje, nós temos uma situação absolutamente complexa, como digo. Nós temos um tecido social fragmentado, nós temos uma divisão muito grande nas diversas estruturas sociais, nas diversas instituições, e ao longo desses 3 anos, que no período da minha presidência no Conselho Federal, que encerra agora dia 31 de janeiro de 2019, nós vivemos, sim, momentos de extremismos, né, extremismos de direita, extremismos de esquerda, diversos escândalos na República,
situações na política muito difíceis e que nos impôs à OAB um papel efetivo, porque a ordem foi demandada ao longo deste período como nunca na sua história, na minha avaliação, na minha visão, e onde a OAB teve que se manter absolutamente fiel aos seus princípios e demonstrando que, de fato, a sua ideologia é a Constituição Federal, que nós não temos nenhuma linha de partidarismo, que a ordem não se movimenta de acordo com as paixões ideológicas ou partidárias. Aliás, eu, ao longo deste período, eu fiz muito isso, eu disse muito isso, falei muito sobre isso, dizendo que a ordem tinha que olhar para o Brasil, e a ordem tinha como a sua ideologia principal e primeira exatamente a Constituição Federal, que a OAB não se envolvia com as paixões de esquerda, com as paixões de direita, com as ideologias, porque este é o compromisso da nossa instituição. Passamos por momentos bastante complicados e complexos também no que diz respeito a ações que a ordem promoveu. Ainda lembro, Durso, o primeiro movimento da OAB, ainda em fevereiro de 2016, quando eu iniciei a nossa trajetória nesta gestão, né, quando nós iniciamos, que foi uma decisão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a partir de uma pauta que foi imposta ao Conselho Federal, que foi exatamente uma manifestação da ordem pelo afastamento do então presidente da Câmara dos Deputados, à época, Eduardo Cunha, que era um dos políticos mais poderosos do Brasil exatamente naquele momento. E o plenário do Conselho Federal da OAB aprovou isto e a Ordem dos Advogados do Brasil foi ao Supremo Tribunal Federal, ainda ao saudoso ministro Teori Zavascki, lá requerer, sim, o afastamento de Eduardo Cunha. Passamos por diversos outros escândalos políticos, a própria questão do senador Delcídio do Amaral, que foi algo também extremamente delicado naquele momento, onde a OAB também foi ao Supremo questionar exatamente o levantamento e requerer o levantamento do sigilo da delação de Delcídio do Amaral. Tivemos 2 pedidos de impeachment produzidos pela ordem, a ex-presidente Dilma Rousseff, onde a OAB foi à Câmara dos Deputados e protocolou o pedido de impeachment da, então, presidente da República, Dilma Rousseff, naquele momento, e o atual presidente da República, Michel Temer. A par disso, vários outros casos no âmbito político, de escândalos que vivemos. E eu tive o cuidado, meu amigo Durso, ao longo desse período, sempre dizer que a OAB, quando se posicionava na seara política com relação a este ou aquele escândalo, ela se posicionava exatamente externando o seu respeito pela política, né? Que nós não queríamos e não queremos criminalizar a política, muito antes pelo contrário. Sabemos que não há democracia sem política, não há política sem políticos. Mas o que nós vimos neste período foi uma necessária depuração da classe política. O Brasil precisa disso para evoluir. Nós precisamos virar esta página. Nós precisamos que efetivamente se tenha homens e mulheres que sejam eles representantes efetivos do povo e da sociedade, daquilo que a sociedade espelha. A Constituição Federal é clara ao afirmar que o poder emana do povo. E é exatamente por isso que nós temos que ser muito incisivos nesta linha, de que as pessoas que sejam eleitas, elas devem representar exatamente aquilo que a população, aquilo que o cidadão, aquilo que o eleitor espera dele. Mas não nos descuidamos, Durso, de pontos fundamentais, como, por exemplo, prerrogativas da nossa profissão ou uma atuação também corporativa da instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil, cuidando especificamente dos advogados, das prerrogativas da nossa profissão, dos princípios constitucionais que são inarredáveis, como devido processo legal, como ampla defesa, como contraditório. E aí nós temos um trabalho muito extenso ao longo desses 3 anos. Você falou sobre esse período difícil e a Lava Jato, ela pegou praticamente toda a sua gestão à frente do Conselho Federal da Ordem. A Lava Jato, ela, é inegável, revelou muita coisa e trouxe um avanço sob certo aspecto. Agora, há uma outra discussão que se trava de que a Lava Jato ela teve inúmeros excessos e questiona-se também com relação à atividade dos advogados.
A Lava Jato, ela tem só pontos positivos ou realmente, na sua visão, os excessos aconteceram? Não, nós tivemos excessos na operação e todos eles, a Ordem dos Advogados, seja pelas suas seccionais, seja pelo Conselho Federal, a OAB fez um ataque efetivo. Sempre na linha de que nós temos que defender as prerrogativas dos advogados, porque o advogado ele fala em nome do cidadão, pelo cidadão e em respeito ao cidadão. Os princípios constitucionais, eles devem ser observados. E eu cheguei a cunhar nessa caminhada toda, e aliás, desde o início quase dessa caminhada nossa, eu cheguei a cunhar uma frase, Durso, que me parece que era muito emblemática. Nós reconhecemos o avanço contra a corrupção e contra a impunidade, que foi fundamental e absolutamente necessário no Brasil. O Brasil precisa, como eu disse, vencer este momento e precisa de um novo olhar ético, sem dúvida nenhuma. Agora, para que tudo isto seja feito, nós temos que respeitar, ao fim e ao cabo, a lei. E aí a expressão que cunhei, que não se pode combater o crime cometendo um outro crime. Mas qual é o outro crime, Lamacchia? O outro crime é desrespeitar a lei, desrespeitar a Constituição. Todos que são acusados têm o direito à ampla defesa e ao contraditório. Isto tem que ser observado. E, principalmente, aquele que está sendo acusado, ele tem que ter, nas garantias das prerrogativas do seu advogado, o seu efetivo porto seguro. Isto é inarredável. E é isto que nós precisamos cada vez mais afirmar e reafirmar. Muito bem. Eu vou pedir licença ao presidente Cláudio Lamacchia, da OAB Federal, para que possamos fazer um brevíssimo intervalo. E vamos retornar falando de prerrogativas da advocacia, um pouquinho sobre a ditadura militar e os 30 anos da nossa Constituição. Não saia daí. Até já. Estamos voltando com o Data Vênia, programa da Rede TV, recebendo hoje o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Cláudio Lamacchia. E antes do intervalo, nós falávamos um pouquinho sobre esse viés de alguns excessos que ocorreram na Lava Jato. E impacta diretamente aí a questão das prerrogativas profissionais dos advogados. Há muita dúvida por parte da opinião pública que alguns acreditam sejam privilégios da categoria dos advogados. Aqui valeria a pena dar uma palavrinha, porque privilégios não são direitos do cidadão. E aqui o nosso presidente certamente explicará isso, a importância do respeito às prerrogativas dos advogados. Pois olha, Durso, eu acho que o ponto central e que qualquer cidadão compreende quando se fala o que é prerrogativa é nós dizermos que estas prerrogativas que nós temos em lei, na Lei Federal 8.906, elas, antes até mesmo de nos pertencerem, elas pertencem ao cidadão que nós estamos representando. E sempre que um advogado, no exercício da sua atividade profissional, tiver desrespeitado uma prerrogativa sua, quem está sendo desrespeitado ao fim e ao cabo é o próprio cidadão que nós representamos. Por exemplo, um advogado que tiver negado acesso a autos, quem está sendo prejudicado não é só o advogado, quem está sendo prejudicado é o cidadão que nós estamos representando. E assim nós podemos pegar todo o elenco que está no artigo 7º da Lei 8.906 e verificarmos cada uma daquelas prerrogativas que ali estão, elas são fundamentais para que o cidadão tenha no advogado a sua verdadeira voz em juízo. Nós somos o representante do cidadão perante uma autoridade. Nós temos prerrogativas profissionais para muitas vezes dizermos aquilo que o cidadão comum não pode ou não tem condições de dizer, mas o advogado está garantido por lei para que ele possa assim agir. É importante esse esclarecimento, porque muitas vezes críticas ocorrem no sentido, até por ignorância, por desconhecer, que os advogados têm privilégios, quando, na verdade, isto está fincado no direito do cidadão. Na garantia do cidadão. Foi muito importante essa explicação, porque quem contesta o papel do advogado é porque tem a leviana certeza que jamais precisará de um. Aliás, é por isso que também lutamos pela criminalização
da violação das prerrogativas, porque aquele que as viola, se assim fizer, precisará de um advogado para se defender. Aliás, aqui temos um feito ao longo desses 3 anos, né, nesta gestão, porque, historicamente, nós lutamos muito por isso, e tu sabes bem, Desde o que 2004. significa. E agora tivemos a oportunidade, né, historicamente, de termos esta vitória, porque aprovamos a lei que criminaliza o desrespeito das prerrogativas profissionais já no Senado Federal, e agora também tivemos, há pouco tempo, a aprovação na Câmara de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, né, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ou seja, estamos a um passo de vermos definitivamente aprovada a lei que criminaliza o desrespeito das prerrogativas profissionais. Exatamente nesta visão. Ou seja, aquele que, de alguma forma, desrespeitar a inviolabilidade do advogado com seu cliente, ele está desrespeitando o advogado? Claro que está, mas ele está desrespeitando, ao fim e ao cabo, o cidadão, porque o cidadão, a partir deste desrespeito, ele passa a ter prejuízo na elaboração da sua defesa. E assim sucessivamente. Como garantia constitucional, a advocacia está inserida no texto como indispensável administração da justiça. Constituição Federal, e o presidente Lamáquia organizou uma belíssima cerimônia para comemorar os 30 anos da nossa Constituição. Eu lhe pergunto, presidente, em 30 anos, nós podemos dizer que estamos na plenitude democrática? As instituições funcionam? Pois olha, Durso, eu tenho dito que passamos por diversas dificuldades ao longo deste período, mas que puderam comprovar que a nossa ainda jovem democracia está efetivamente na sua plenitude. Porque nós temos um Estado democrático que tem que ser e está sendo respeitado, instituições que, com erros e acertos, estão funcionando. Com relação à advocacia, eu tenho dito, Durso, que nós temos um papel fundamental que foi otorgado pelo legislador constituinte a partir do artigo 133 da Constituição, que nos colocou como indispensáveis à administração da justiça. Mas eu também tenho afirmado que esta indispensabilidade do advogado, ela não é apenas no campo processual. Eu tenho para mim que o advogado é indispensável à administração da justiça também no campo social. Advogado é agente de transformação social. Por isto que a Ordem dos Advogados do Brasil é tão demandada em momentos de crise, mas exatamente porque ela representa a advocacia. Hoje nós somos mais de 1.100.000 advogados brasileiros. Veja que número extremamente emblemático, mas isso demonstra o quanto a advocacia é importante numa democracia e num Estado democrático de direito. A nossa Constituição traz um elenco de direitos e algumas vozes reclamam que alguns desses direitos são de difícil efetivação. Aqui entra o papel do advogado para, na linha que o presidente acabou de relatar, viabilizar a concretude desses direitos, que espontaneamente não estão sendo observados, mas que, muitas vezes, pela via judicial, é que se vai buscar garanti-los. Esse contexto da importância do advogado, sem dúvida nenhuma, precisa ser muito ressaltado. E o presidente já falou, eu quero voltar ao tema, que o papel da OAB e da advocacia durante o regime militar foi fundamental no retorno à democracia, à redemocratização do país. E, recentemente, nós ouvimos, agora até no período pré-eleitoral, vozes clamando pelo retorno do regime militar. Por que disto? Como é que você interpreta isto? Desconhecimento do que foi o regime ou retrato de um momento onde o Brasil se dividiu e muitas vezes com este viés de ódio estampado aí nas redes sociais e em muitas manifestações? Durso, eu acho que nós, na verdade, acabamos exteriorizando, muitos acabaram exteriorizando parte desse ódio que nós vivemos ao longo desses últimos tempos, né? Esse extremismo, como falei agora há pouco, que nós experimentamos ao longo desse período, essa divisão de grupos, e por isso tracei aquele paralelo, inclusive, com o que nós vivemos na época da ditadura militar.
O período atual, ele é um período muito difícil, né? O momento que nós estamos vivendo, por força dessa divisão entre as pessoas. E por isso até mesmo, após o resultado eleitoral, ainda fiz uma manifestação como presidente da Ordem, dizendo a todos que a temperatura deveria baixar, que os vencidos devem trabalhar pelo Brasil, os vencedores trabalhar pela nação, e que a oposição deve cumprir o seu papel com responsabilidade. E nós precisamos agora ter exatamente esta ideia de que o Brasil, se somar, né, se nós tivermos uma força de todos buscando o acerto, ganhamos efetivamente, porque teremos condições de ver o Brasil retomando o seu crescimento, que é o que nós esperamos. Mas também teremos que ter uma visão crítica e uma visão responsável durante este processo. Assim como a Ordem teve ao longo da sua história. A OAB não faltou ao Brasil no passado, não falta ao Brasil no presente e, sem dúvida nenhuma, não faltará no futuro. Nós temos esta certeza. Por quê? Porque nós defendemos efetivamente aquilo que está expresso no nosso texto constitucional. Este é o papel da nossa instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse papel importante que a OAB teve e tem, esse papel, muitas das vezes, não foi por iniciativa da Ordem, e sim por um próprio clamor da sociedade que precisava de uma instituição a liderá-la. Nós vimos há alguns anos os movimentos de rua, o povo nas ruas sem liderança e com uma pauta absolutamente indefinida. Essas lideranças, ou essa carência de liderança, que muitas vezes é ocupada institucionalmente, na sua opinião, nós passaremos a ter agora um período onde novas lideranças políticas vão despontar para dar a continuidade no trabalho dessas bandeiras históricas, democráticas, de liberdades e de respeito à cidadania? Hoje nós temos um outro aspecto em cima de tudo isso que tem que ser considerado, né? Que são as redes sociais e o volume e a rapidez das informações, né? O volume da informação que as pessoas recebem e a rapidez com que as informações acabam circulando. Veja que tivemos um pleito eleitoral que ele foi absolutamente tomado, num determinado momento, por fake news, por notícias falsas, né? E isto preocupou muito, preocupou o Tribunal Superior Eleitoral, preocupou a OAB, preocupou o Ministério Público Eleitoral, enfim, todas as autoridades se reuniram naquele momento para dizermos que nós estávamos atentos e que nós não poderíamos aceitar que esse tipo de situação dominasse efetivamente o espectro eleitoral. Tenho, para mim, que para os males da democracia, mais democracia, e para combatermos as fake news, como coloquei num determinado momento, nós precisávamos ter exatamente, era o jornalismo sério, o jornalismo responsável, e que isto acabou acontecendo por força exatamente dos veículos de comunicação que chegaram a estabelecer nos seus programas jornalísticos, aqueles espaços específicos até mesmo para dizer o que era fake news e o que não era fake news, o que é muito importante. Mas isso é um fator hoje que tem que ser considerado. As redes sociais hoje possibilitam que as pessoas digam o que elas quiserem, né? E aí que nós temos que chamar a atenção da sociedade que ela tem que ter, sim, o seu direito à livre manifestação, seu direito de expressão garantido, princípio constitucional também, mas que as pessoas têm que ter responsabilidade ao assim agirem, exatamente por força de que hoje o que é dito numa determinada rede social, isso roda pelo mundo. E com responsabilização daquele que utiliza as redes sociais indevidamente para ofender, para caluniar, etc. Sem dúvida. E sabendo exatamente que hoje os mecanismos de controle têm condições, efetivamente, de chegar ao autor de uma mensagem caluniosa, porque isso é importante, inclusive, para reforçarmos a nossa democracia. O meu filho, Luiz Augusto, que aliás, é um especialista na matéria, né? Que se aprofunda nessa questão dos cybercrimes, ele tem insistido muito de que na web não existe anonimato, tudo é rastreável. E o cidadão precisa ter noção disso.
mesmo que ele esteja lá, ali no ambiente íntimo do seu quarto, ninguém está vendo, todo mundo saberá, basta rastrear, chegará nele. Isso é muito importante que seja dito, viu, Durso, até mesmo para que as pessoas possam ter a noção exata da responsabilidade que devem ter ao utilizar uma rede social. E com relação ao eixo de poder, eu sei da sua sensibilidade ao momento político que atravessamos, e historicamente o eixo de poder sempre esteve no Congresso Nacional. Depois, também partilhado com o Executivo. Mas o Judiciário nunca foi o eixo do poder. O Judiciário é demandado quando provocado, e ele responde à provocação. É um poder inerte no bom sentido, operacional, institucional, para responder à sociedade somente quando provocado. E nós vimos recentemente a migração do eixo de poder, do Legislativo para o Executivo, e isto chegou ao Judiciário. Em primeiro lugar, eu queria uma avaliação sua se isto é positivo ou não. E, em segundo lugar, na esteira desse raciocínio, se nós estamos diante do que se chama ativismo judicial. Existe ativismo judicial mesmo no Brasil? Como é a sua visão sobre esse tema? Ao longo destes últimos anos, nós de fato tivemos algumas omissões por parte do Poder Legislativo que acabaram chegando no Poder Judiciário, né? Tivemos uma demanda muito forte também por força da atuação do Poder Executivo e principalmente diante de vários casos de escândalos que tivemos conhecimento ao longo dos últimos tempos. O Poder Judiciário desenvolveu e tem desenvolvido um papel moderador. Em determinados momentos, e aí que eu digo, quando me perguntam, e agora há pouco tu me perguntavas, mas e as instituições, a nossa democracia, né, como é que ela está funcionando? A nossa democracia é jovem, mas tem dado uma demonstração clara, e aí eu disse, com erros e acertos das nossas instituições, e isto vale para todos os poderes, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, nós tivemos erros e tivemos acertos. Mas o que fica do somatório de tudo isso, na minha avaliação, é que nós temos hoje uma democracia absolutamente sólida e um Estado democrático de direito respeitado. E é por isso que nós temos que lutar e lutar de forma permanente. No ponto desta abordagem do Judiciário, até por omissão do Legislativo, pode-se dizer que isso seja um ativismo ou não há saída e o Judiciário é obrigado a se manifestar sobre determinadas questões? Em determinados momentos, primeiro o Judiciário ele só age por provocação, este é o primeiro aspecto, e nós temos que também considerar isso. Quando se fala pura e simplesmente no ativismo, e sabemos que isso é algo que tem visões diferenciadas no âmbito do direito. Bastante subjetivo. E que hoje é o que nós vivemos no Brasil, né? Nós temos hoje um debate muito extenso sobre este aspecto e sobre vários outros, né? Nós hoje não temos mais aquela linha do poder do meio, e eu digo que o certo está no centro, né? E não está nos extremos, né? Nós temos que procurar fomentar uma nova maioria, é algo que eu tenho dito com muita frequência. Mas isto tudo, e este próprio debate do ativismo ou não do Poder Judiciário, ele está representado, Durso, exatamente pelo momento que nós vivemos. Se nós estivéssemos num momento de maior calmaria, de maior equilíbrio no Brasil, sem dúvida nenhuma, este tema não estaria sendo hoje tratado. E com relação ao reflexo disso, se nós tivéssemos calmaria, nas suas palavras, esse tema não seria tratado. Portanto, nós não temos essa calmaria desejada por enquanto. O pós-eleitoral, este tempo que se avizinha, diante das grandes divisões, até ideológicas, mas muitas não são nem ideológicas, são manifestações de explosão, de desabafo e, às vezes, pautadas em ódio. Presidente, acha que, nesse tempo que se avizinha, nós vamos ter um retorno à solidariedade, à compreensão do ser humano para com o ser humano? Podemos esperar tempos mais tranquilos, vislumbrar tempos melhores para o Brasil? Eu sou um otimista por natureza, sempre fui. E eu espero que, efetivamente, nós venhamos a chegar neste ponto. Nós precisamos de menos confronto, de mais encontro no Brasil.
é fundamental que se possa ter hoje uma visão de construção e não apenas essa visão de intolerância que nós estamos vendo hoje. É fundamental que se tenha isso. Quando se fala que o judiciário, num determinado momento, como nós estamos aqui conversando, tem agido em determinados temas que seriam do poder legislativo, nós também temos que olhar, pegando como exemplo a questão do foro privilegiado ou do foro de prerrogativa de função. O judiciário acabou regulando esta matéria porque o legislativo não a enfrentou como deveria e deu uma solução que é uma solução ainda intermediária para um processo como este. E tantos outros temas que nós poderíamos aqui nominar. Mas tudo isso está acontecendo exatamente por força desta polarização que nós vivemos no Brasil ao longo deste tempo e da falta de diálogo que nós vemos nas pessoas. O diálogo é fundamental para que se possa trazer uma nova linha de equilíbrio ao Brasil. Isto é o que está faltando neste momento, as pessoas aceitarem a opinião dos outros. Nós notamos que hoje isso é o ponto central, inclusive, amigo Durso, do que vemos nesta polarização e nas agressões que as pessoas acabam tendo umas com as outras. As pessoas não sentam mais num bar, num restaurante, para conversar. As pessoas sentam para impor as suas visões. Isso não é bom. Aliás, esta é uma característica da nossa área, porque a formação jurídica nos habitua a aceitar ao contraditório, ao contraditório no dia a dia. O advogado que não aceita o contraditório, ele não pode se intitular como um advogado. E eu tenho usado, ao longo deste período, e principalmente nesses últimos 3 anos, eu poderia dizer nestes 12 anos que eu honrosamente exerço cargos na nossa instituição, mas eu cunhei algumas expressões que servem como mantra para mim, porque eu acho que um dirigente tem que ter essa visão. A primeira, da serenidade. A segunda, do equilíbrio. A terceira, da ponderação. Mas sempre com a firmeza necessária em determinados momentos, onde nós somos chamados a decidir e a efetivamente exercermos a nossa condição de dirigentes em determinados momentos. Tolerância. Tolerância. Começa dentro da família. Se não tivermos tolerância, fica difícil. Mas agora, desculpa, mas eu acho que quando nós agimos com serenidade, com equilíbrio, com ponderação, nós estamos agindo com tolerância. E é isto que eu tenho procurado dizer para a sociedade, para os nossos colegas, quando, em algum momento, sou chamado a falar em nome da nossa instituição. Porque o Brasil está precisando, efetivamente, desenvolver um pouco mais desta ideia do diálogo, desta ideia da compreensão. Isto é fundamental. Eu, agora há pouco, dizia que a temperatura tem que baixar, e tem que baixar, Durso, porque senão nós não estaremos evoluindo ao longo dos próximos 4 anos deste novo governo que aí está. Eu quero falar um pouquinho aos jovens. Nós estamos aqui com o presidente nacional da OAB, que representa mais de 1.100.000 advogados. A pergunta, e os jovens certamente estão na expectativa dessa resposta: vale a pena hoje estudar direito? Como estará esse futuro? Vale muito a pena, vale muito a pena. Claro que o direito, assim como várias outras profissões, está em transformação e estará em transformação. Vejam aqui, a inteligência artificial é algo que vai criar, no âmbito do direito e de outras atividades profissionais, muitas modificações. Mas esta é uma profissão bela. Nós, advogados, lidamos e lutamos, falamos em nome do cidadão e somos, sim, a primeira voz na defesa da liberdade, da honra, do patrimônio, da dignidade, muitas vezes da própria vida das pessoas. Muitas vezes se fala sobre a medicina, que é uma profissão belíssima, mas a medicina é a profissão que salva vidas, sem dúvida nenhuma. Mas nós, advogados, também salvamos vida, porque eu não conheço alguém que viva sem dignidade, Durso. Quem vive sem dignidade? É o advogado que muitas vezes, no seu exercício profissional, irá fazer isto. Portanto, é uma profissão que, sem dúvida nenhuma, é belíssima e que trará muitas e muitas alegrias àqueles que estão pensando hoje em cursar em Direito. Interessante que o presidente passe esta mensagem aos jovens e toca num ponto de transformação que nós, que estamos no processo da OAB, no sistema da OAB, passamos a notar na porta do fórum.
Nessa época, quando você foi para a primeira eleição lá no Rio Grande do Sul, eu também em São Paulo, nós íamos à porta do fórum para panfletar, levar os santinhos e a nossa mensagem, a proposta aos colegas que estavam no dia a dia do fórum. Hoje em dia, se for fazer isso, você não encontra os colegas no fórum. É exceção, por causa do impacto do processo eletrônico. Do seu escritório, você peticiona, tá? A não ser quando vai despachar, etc. E o presidente tocou na questão da inteligência artificial, que para alguns assusta e outros dizem que a profissão vai acabar. Não vai acabar. Há uma base humanística que esta máquina jamais terá. Jamais. Aqueles que têm uma visão negativa do futuro da profissão pensem que o campo de atuação está em expansão. A nossa sociedade cresceu muito, os novos mercados, de modo que ainda vale a pena, e o presidente acabou de dizer isso, aconselhar uma nova vocação para o direito. Pois não. Nós temos uma preocupação hoje com relação à questão da inteligência artificial, mas nós temos que ver e avaliar a questão da inteligência artificial sabendo exatamente o que ela vai modificar e transformar na nossa atividade profissional e o que ela não conseguirá jamais transformar, porque está na essência daquilo que nós fazemos. As atividades que são eminentemente repetitivas, essas tenderão a desaparecer. A inteligência artificial certamente vai ajudar bastante no que diz respeito à pesquisa, ao cruzamento de informações, mas aquele talento, aquele toque profissional... Aliás, aqui na questão da inteligência artificial, eu vou aproveitar o teu programa e vou dar uma informação em primeira mão que nós estamos desenvolvendo pela OAB o primeiro projeto de inteligência artificial para pesquisa jurisprudencial. Ou seja, a Ordem vai lançar um robô que vai desenvolver efetivamente a pesquisa de inteligência, com inteligência artificial, a pesquisa jurisprudencial pela nossa instituição. E isto é fornecido como ferramenta de trabalho que será fornecida pela OAB para todos os advogados. Possivelmente venhamos a lançar isto ainda nos primeiros dias de dezembro. É um projeto inovador. Muito bem, presidente. Agora, nós estamos quase no finalzinho do programa, mas eu queria ainda provocá-lo sobre um tema que eu sei que o presidente, de certa forma, não deu o devido valor a essa questão, mas o seu nome foi cogitado nas últimas eleições para inúmeros cargos públicos, recebeu muitos convites. Está encerrando o período da presidência da OAB. No futuro, nós podemos pensar em ter o presidente Lamarck ocupando algum cargo político? Isso é fato, eu tive, isso sempre me alegrou muito, o fato de ter o meu nome lembrado por diversos partidos, por diversas correntes. Primeiro, por mérito, né? E o que mais me chamou a atenção nesse processo todo e que muito me honrou foi o fato de ter um espectro muito grande, inclusive, de convites, ou seja, demonstrando que as pessoas viram na atuação minha, enquanto dirigente de ordem, uma atuação absolutamente independente, uma atuação que nunca foi ela vinculada a esta ou aquela corrente, como dizia agora há pouco. E também vi que no período que eu estava na OAB, e principalmente agora como presidente nacional da OAB, eu não poderia sair da instituição ou me licenciar na instituição neste momento para concorrer a qualquer cargo político, porque eu estava na presidência nacional da Ordem. Diferente de outros colegas nossos, e eu acho que fizeram e fazem muito bem ao Brasil, de participarem dos pleitos eleitorais, porque a Ordem dos Advogados do Brasil ela tem quadros extraordinários para ofertar à política. É fundamental. Mas eu, neste momento, por ser presidente nacional da Ordem, por tudo que nós vivenciamos aqui, avaliei que eu não deveria participar de nenhuma atividade política partidária. O futuro, como disse Durso, neste primeiro momento eu estou encaminhado exatamente para retomar na plenitude a minha atividade profissional, que é a advocacia, que foi aquilo que eu sempre gostei. Mas eu quero poder contribuir com o Brasil sempre. Tem muito ainda a contribuir. Nesses 2 últimos minutos, eu quero fazer aquele tirando a beca,
para que possamos conhecer um pouco mais ainda o nosso presidente nacional da Ordem. Presidente Lamáquia, qual o seu time do coração? Pois então vamos botar a beca, né? Vamos ser advogados, né? Com a beca, mas te respondendo. O time do coração é o Internacional. E aqui eu me permito também, Durso, fazer uma pequena explicação também, porque isso, o Rio Grande do Sul, nós temos uma divisão muito forte lá no Granal, entre gremistas e colorados, né? E eu sou efetivamente colorado, nasci no dia 4 de abril, a minha esposa, a Clarissa, que é minha colega advogada também, o meu amor, nasceu também no dia 4 de abril. E dia 4 de abril é o dia de aniversário do Internacional. Portanto, eu não teria como não ser colorado. Mas sempre que vem um colega lá no Rio Grande do Sul, advogado, e me diz, Lamáquia, mas tu é colorado, eu digo, não há problema. O meu irmão é gremista, então em casa nós temos 100% garantido. Qual o tipo de música que mais lhe agrada? Olha, Dulce, eu gosto de todas as músicas. Eu não tenho uma música específica que ela seja, para mim, mais diferente. Eu gosto de todas as músicas, eu gosto de sentimento. Então, isso, para mim, a música que tenha sentimento é a música que eu gosto. Muito bem. O presidente sabe cozinhar? Olha, eu não sou bom na cozinha, mas eu sou muito bom, e aqui vou deixar a modéstia de lado, eu sou muito bom no churrasco. Opa, eu faço como um bom gaúcho. Dito por aqueles que já comeram o meu churrasco, eu faço um churrasco muito bom. Na cozinha, eu vou aí numa farofa, num ovo frito, num bifezinho, eu até me viro direitinho. Mas no churrasco, realmente eu faço um churrasco que eu acho que é muito gostoso e todos, ao menos, têm me dito isso. Um livro de cabeceira que mereça registro? Teria vários, mas neste momento eu acho que tem um deles, que deve ser o livro de cabeceira de todos aqueles que têm responsabilidade, que têm uma função como a função que eu exerço hoje, a Constituição Federal. Muito bem. Fechamos o programa com chave de ouro, como, aliás, o nosso presidente Lamáquia também se aproxima, se avizinha do encerramento da sua gestão, com chave de ouro. Parabéns, muito obrigado. Este é o Data Vênia, que é feito para você pela Rede TV. Hoje tivemos o presidente da OAB Nacional e eu convido para que você esteja conosco na próxima quinzena com outro extraordinário convidado. Até lá!